pessoal! Em nosso estudo sobre frações, muitas vezes nós vamos nos deparar com uma comparação ou uma operação de adição ou subtração de frações. Para isso, nós vamos precisar ter frações equivalentes. Mas o que são frações equivalentes? Como obter frações equivalentes? São essas as respostas que nós vamos ter na aula de hoje. Para saber o que são frações equivalentes, nós vamos iniciar observando as imagens que estão no quadro. Nós temos 4 representações geométricas com as respectivas frações ao lado. Na primeira, nós temos a fração 1/4. Na segunda, 3/12. Na terceira, 2/5. E na última, 8/20. Se nós prestarmos um pouquinho de atenção nas imagens, nós vamos ver que duas a duas, elas estão representadas com a mesma parte em laranja, ainda que elas estejam fracionadas de modo diferente. É isso que faz as frações serem equivalentes. A fração 1/4 é equivalente à fração 3/12. 1/4 representa a mesma quantidade 3/12. Da mesma forma que a fração 2/5 também tem uma mesma quantidade em laranja que 8/20, pois nós conseguimos ter a mesma percepção visual da parte que está em laranja. Isso quer dizer que a fração 2/5 também é equivalente à fração 8/20. Nós ainda podemos, caso não tenhamos a representação geométrica, nós conseguimos obter a equivalência dessas frações. Para isso, basta nós analisarmos o que aconteceu com a fração 1/4 para obter 3/12. Se observarmos as quantidades numéricas, nós vamos observar o número 1. O número 1 da primeira fração é equivalente à quantidade 3 da segunda fração. Mas o que aconteceu com a quantidade 1 para ser equivalente à quantidade 3? Foi multiplicada por 3. Da mesma forma, a quantidade 4 em relação ao número 12. Também tivemos uma multiplicação por 3. Então, é isso que nós vamos cuidar nas frações. Para ser fração equivalente, nós vamos ou multiplicar por uma mesma quantidade uma fração, ou dividir por uma mesma quantidade para obter uma fração equivalente. No segundo exemplo, nós temos a quantidade 2, e se multiplicarmos 2 por 4, vamos obter 8. Se multiplicarmos 5 pelo mesmo número 4, teremos a quantidade 20. Percebam que toda vez que eu começo o estudo pela fração menor, eu vou multiplicar para obter a fração com quantidade maior. Se eu iniciasse o estudo pela quantidade maior, eu iria dividir a fração para obter a quantidade menor. Vamos ver alguns exemplos. Exemplos. Qual é a maior? Vamos observar no exercício que as duas frações que vieram não têm representação geométrica. Temos apenas 2 denominadores e esses denominadores são diferentes. Então, o nosso processo para obter frações equivalentes vai passar pelos denominadores. Nós precisamos ter denominadores iguais. Para obter denominadores iguais, nós vamos fazer o processo do MMC, através da decomposição em fatores primos. Nós vamos iniciar dividindo pelo número primo 5. 5 divididos por 5 dá 1. Vamos manter a quantidade 9. 9 é um número que divide por 3, que também é um número primo. 9 dividido por 3 dá 3. 3 ainda é divisível por 3. Vamos manter o 1. E 3 divididos por 3 dá 1.
Agora que nós já conseguimos decompor todos os números até chegar à quantidade 1, nós vamos realizar o produto entre os fatores que nós encontramos. Encontramos o fator 5, o fator 3 e o fator 3. 5 vezes 3, 15, e 15 vezes 3, 45. 45 será o nosso novo denominador. Vamos obter duas frações equivalentes com o denominador 45. E aí nós vamos nos perguntar, por quanto nós devemos multiplicar a quantidade 5 para obter a quantidade 45? Se nós multiplicarmos a quantidade 5 por 9, nós vamos obter a quantidade 45. Então, como 5 vezes 9 dá 45, nós vamos multiplicar também a quantidade 1 por 9. 1 vezes 9, 9. Assim, a fração 9/45 é equivalente à fração 1/5. Também vamos observar a quantidade 9. Por quanto nós devemos multiplicar a quantidade 9 para obter 45? Vamos multiplicar a quantidade 9 por 5. 9 vezes 5, 45. Vamos multiplicar também a quantidade 1 pelo mesmo número 5. 1 vezes 5, 5. Agora que nós já temos os denominadores iguais, nós podemos comparar os numeradores. Nós temos o numerador 9 e temos o numerador 5. Qual deles é o maior? O maior é o número 9/45. Então, podemos dizer que 9/45 é maior do que 5/45. Na letra B, nós temos os denominadores 6 e 9. Fazendo o mesmo processo, nós vamos decompor as quantidades 6 e 9 em fatores primos. Como o nosso número 6 ele é par, ele é divisível pelo menor número primo, que é o número 2. 6 divididos por 2 são 3. Coloco 3 e baixa a quantidade 9. Os números 3 e 9 são divisíveis por 3. 3 divididos por 3 dá 1. 9 dividido por 3 são 3. Agora nós obtivemos apenas a quantidade 3 para dividir por 3. Mantém a quantidade 1. 3 dividido por 3 dá 1. Vamos fazer o produto entre os fatores. 2, 3 e 3. 2 vezes 3, 6. E 6 vezes 3, 18. 18 é o nosso novo denominador, que vai ser comum às duas frações. E aí nós já vamos pensando. Para obter a quantidade 18, por quanto nós multiplicamos a quantidade 6? 6 vezes 3, 18. Então, nós vamos multiplicar a quantidade 5 também pela quantidade 3. 5 vezes 3, 15. Obtivemos a fração equivalente. 5 sextos é equivalente a 15 18avos. Agora, nós vamos obter a fração equivalente a 8 nonos. Começando com, por quanto multiplicamos a quantidade 9 para obter o número 18? 9 vezes 2, 18. Então, vamos multiplicar também a quantidade 8 por 2. 8 vezes 2, 16. Analisando os numeradores, nós temos 15 e 16. Qual deles é o maior? O maior é a quantidade 16 18avos. Então, 15 18avos é menor do que 16 18avos. No segundo exemplo, nós temos, escreva cada uma das frações com o denominador 12. Dessa vez já veio específico qual o denominador desejado. O denominador desejado é o número 12. Nós vamos preencher com 12.
Por quanto nós multiplicamos a quantidade 2 para obter 12? Nós multiplicamos por 6. 2 vezes 6, 12. Então, 1 vezes 6, 6. No segundo da fração, denominador 12. Por quanto multiplicamos o 3 para obter 12? 3 vezes 4, 12. Então, 2 vezes 4, 8. Por quanto nós multiplicamos a quantidade 4 para obter o 12? 4 vezes 3, 12. Então, vamos multiplicar 3 por 3. 3 vezes 3, 9. Equivalente à fração 5/6 será uma fração com denominador 12. Por quanto multiplicamos o 6 para obter o 12? Multiplicamos por 2. Logo, 5 vezes 2, 10. 10 dozeavos. Agora que nós já obtivemos todas as frações equivalentes com o denominador 12, nós podemos analisar os numeradores. Nós temos 6, 8, 9 e 10. Qual delas é a maior? Maior é aquela que possui maior numerador. Qual delas possui maior numerador? 6, 8, 9 ou 10? Maior é a que possui o numerador 10. Portanto, nós podemos afirmar que a fração 5/6 é a maior. E qual delas é a menor? Menor é a que possui menor numerador. O menor numerador é a quantidade 6. Portanto, a menor das frações é a fração 1/2. Era isso. Espero ter ajudado. Até a próxima.